tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um enorme prazer vir até aqui, é uma felicidade, e particularmente com o convite do amigo Luzil, né? Já também nos conhecemos de longa data, pelo menos 15 anos, e realmente sou uma testemunha aí do trabalho de elevadíssima qualidade, seriedade do Luzil, sempre também de vanguarda, e um belíssimo evento como esse. Então, é um prazer, né? Uma grande satisfação vir até aqui. E também gostaria de parabenizá-lo, Luzil, pelo tema, porque você mencionou a questão da governança, da ética e do compliance, mas o que me chamou a atenção, e você escolheu esse tema, foi o finalzinho ali, a pressão pelo crescimento. E o crescimento, segundo Yuval Harari, que é o autor do Homo Deus, junto com o humanismo, são as duas religiões da modernidade. Ninguém pode ser contra o crescimento. É a panaceia que vai solucionar todos os males, desde, por exemplo, tirar as pessoas da pobreza, fazer com que as tensões sociais se diminuam, né? E até melhorar os casamentos. Você muda para uma casa grande, compra uma máquina de lavar pratos e você vai ser mais feliz, né? Então, o crescimento é a solução para tudo, é o que une todos, independentemente de ideologia, esquerda, direita, religião, é o que elege um nacionalista no Japão, um hindu na Índia, um muçulmano na Turquia, uma pessoa de esquerda na América Latina, tudo em função do crescimento. Olha que maravilha. Há alguns pequenos efeitos colaterais, como a gente viver de forma super acelerada, num ciclo que não termina nunca, né? Como um ratinho ali na rodinha, né? Que gera um pouco de ansiedade, digamos. Alguns problemas aí de vez em quando ambientais, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas é o mundo que a gente vive, né? Então o crescimento ele também tem o seu lado um pouco mais sombrio, e eu vou pensar um elemento aí desse lado que é o impacto disso na palavra tão importante, né? E que a gente está sentindo tanta falta ultimamente no mundo inteiro, mas particularmente aqui no nosso Brasil, né? Nosso país, que é a questão, obviamente, da ética. É complicado você falar para a pessoa, eu quero a meta a qualquer custo e siga o código de conduta da companhia. Porque quando as duas coisas entram em conflito, o que vale, no final das contas? Então, realmente é um choque muitas vezes. Pois bem, o tempo aqui é reduzido, eu trouxe 7 mensagens principais. Tá? Vamos lá. Então, antes disso, para a gente começar, uma frase que é do mestre lá, Drucker, né, que acho que ilustra bem o momento que a gente está passando, que diz o seguinte: o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência, é agir com a mesma lógica de ontem. Então, insistir em algo, né, que a gente já fazia no momento de mudança não é muito inteligente, digamos assim. Pois bem, são 7 mensagens. A primeira é que nós estamos passando por mudanças não incrementais, mas estruturais nessa virada de século e caminhando para um novo Zeitgeist, essa palavra alemã que resume as ideias e valores de um período histórico nesse início do século XXI. Provavelmente vocês já falaram de alguns desses elementos, mas vou ter aqui a minha visão associada ao tema que me compete, né? Então, a gente está passando por muitas mudanças estruturais. Primeira delas, um mundo cada vez mais transparente e volátil. Então, por exemplo, a questão da transparência. Nessa operação Lava Jato, vocês viram que os procuradores conseguiram acessar as contas das pessoas físicas e jurídicas na Suíça. Algo que seria o quê? Impensável há uns 15 ou 20 anos atrás. Nos anos 90, falar que você tinha uma conta na Suíça era uma garantia do quê? Ninguém nunca ia saber o que você tem ali. Então, está cada vez mais difícil fazer as coisas no escurinho do cinema e ter modelos de negócio baseados na opacidade, inclusive do ponto de vista tributário. Outro elemento conjunto é a volatilidade, quer dizer, a gente está nesse novo normal, onde a mudança acontece o tempo inteiro, e o que é mais inteligente? Ter uma empresa mais flexível, adaptável, ou aquele modelo antigo, baseado numa visão de máquina, que a gente tenta prever o futuro e depois tentar controlar o futuro, o que é absolutamente impossível. Na verdade, esse é o paradoxo, né, que a gente vive, que nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, o sistema está tão interconectado, tão complexo, que a gente não sabe coisa alguma do que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos. E quem disser, infelizmente, não vai estar contando a verdade. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque o sistema está muito, muito conectado, muito, muito complexo.
que esse é o segundo ponto, né? Mas não só as pessoas estão conectadas, como elas têm mais poder. Há pequenos grupos de stakeholders que eles vigiam de perto o que as empresas fazem, não só as grandes, e eles estão dispostos a usar de vários mecanismos para forçar, digamos assim, as empresas a adotarem melhores práticas ou evitar certos problemas. Então, um exemplo, vocês todos devem ter acompanhado o grande escândalo das emissões da Volkswagen em 2015, não é? Lá enfim, as emissões foram adulteradas. Vocês sabem como começou esse escândalo da Volkswagen? Foi o regulador americano que fez testes, etc.? Não. Foi um pequeno grupo de 5 professores da Universidade de Virgínia que, por conta própria, conversaram com uma ONG, conseguiram financiamento e decidiram eles mesmos fazerem os testes dos veículos, porque eles desconfiavam que tinha alguma coisa estranha ali, e aí viram que os resultados não batiam com os resultados oficiais, mandaram tudo para a EPA, né, para o órgão regulador americano, e hoje esse escândalo gerou um prejuízo estimado para a Volkswagen de 45, não milhões, mas bilhões de dólares, que mexeu completamente com toda a estrutura da empresa, inclusive, óbvio, seu presidente foi demitido, está sendo processado, e, inclusive, a estratégia da companhia. E mega tendências de implicações impossíveis de estimar, como, por exemplo, questões de sustentabilidade, aquecimento global, a era das máquinas inteligentes, né, inclusive da inteligência artificial, o estudo com maior credibilidade em relação, por exemplo, ao impacto no mercado de trabalho que se tem hoje. É um estudo lá feito por britânicos que concluiu que nos Estados Unidos, nos próximos 10 a 20 anos, 47% dos empregos não vão mais existir em função das máquinas inteligentes. Então, o que fazer, né? Há, inclusive, um autor bem famoso que diz o seguinte: o século XXI não vai ser dos unemployed, dos empregados, mas dos unemployable. A pessoa não vai ter utilidade econômica. E aí? Como é que vai ser? Quais vão ser as implicações disso? Mudanças demográficas, sociais, e, no fundo, é isso, né? A gente está vivendo um mundo cada vez mais incerto, complexo, fragmentado. Em paralelo, a gente tem uma mudança no conjunto de valores, né, nesse novo Zeitgeist aí que eu mencionei, e isso, as pesquisas mostram que é generalizado, porém, mais forte ainda, junto às novas gerações, particularmente aí aos millennials. Então, questões como maior consciência ambiental e social, maior busca por experiências em vez de estabilidade, e os percentuais enganam muito, porque às vezes você vê pesquisas, né, fala, poxa, mas o percentual de jovens que realmente querem mais experiência enfim, em vez da estabilidade, não é tão elevado, mas é elevadíssimo entre os melhores, os mais qualificados. O nosso país, infelizmente, é muito desigual, tem baixa coesão social, enorme desigualdade econômica, e quando você olha o percentual, você fala, mas é um percentual que não é tão alto. Mas se você pegar dos jovens mais bem formados, esse percentual é altíssimo, e que, de fato, privilegiam isso. Há uma pesquisa que foi feita por uma consultoria com 7.700 millennials na América Latina, e os resultados foram impressionantes. 71% deles querem deixar sua empresa, pretendem, né, deixar sua empresa até 2020. 2020, estamos em 2017. E mais de 50% pretendem deixar sua empresa até o ano que vem, 2018. Mais do que 50%. Junto a isso, a gente tem uma busca maior pela ênfase aí enfim, numa motivação intrínseca em vez de extrínseca. Então, é muito diferente das décadas de 80, 90, onde bastava dar um bônus, conquistas materiais, você só, né, sonhava em comprar um carrão. Agora, a motivação não vai nesse sentido, é muito mais intrínseca, no sentido de elementos, né, que todo ser humano tem, que é a busca por autonomia, por maestria ou domínio, isto é, decidir como fazer e melhorar em algo, e não só ficar fazendo algo repetitivo, mas poder experimentar, fazer coisas diferentes, e principalmente fazer alguma coisa que tenha um sentido maior, um propósito, alguma coisa que vai chegar a algum lugar e não só receber um salário. Isso atrelado a um conceito de sucesso muito mais ligado à qualidade de vida do que a conquistas materiais. Há uns 3 semanas eu fiz uma apresentação no Peru, e aí, né, quando eu comentei isso, né, havia um presidente lá de empresa, ele falou o seguinte: olha, eu nunca imaginei empresa familiar, mas hoje, quando eu vou contratar enfim, alta gerência ou um diretor, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: tem horário para entrar?
porque eu quero fazer, enfim, minha yoga de manhã, vou correr, enfim, não quero isso daí. E é algo que seria impensável, né, 10, 20 anos atrás. E, no fundo, é isso, né, a busca por um trabalho que faça alguma diferença no mundo, algo que dê sentido, né, às pessoas. Pois bem, esse é o cenário atual. Naturalmente, aí isso leva, essas mudanças todas, a uma expectativa cada vez maior dos stakeholders em relação ao papel das empresas na sociedade. A régua está subindo cada vez mais, e isso é reconhecido pelos próprios CEOs. Eles percebem. Então, por exemplo, você tem aqui uma pesquisa com 1.409 CEOs, presidentes de empresa, de todo o mundo, né, incluindo o Brasil, naturalmente, e vejam alguns números aí que eu selecionei. 55% estão preocupados com a falta de confiança do público nas empresas. E há 3 anos, esse percentual era de apenas 37%. A empresa precisa ter legitimidade social, senão, enfim, a regulação aumenta, o descrédito aumenta, e isso é muito problemático. 59% dos CEOs, tá? Não são um público qualquer, dos CEOs, eles acreditam que os melhores talentos já desejam trabalhar para as empresas com as quais compartilham valores sociais. E 67% acreditam que isso vai ser o caso para daqui a 5 anos. Então, a tendência é muito clara, né? Eu acho que o rumo é o que importa. Até os investidores, que, em geral, só pensam no dinheiro, né? Dá X e recebe X multiplicado por 1,3, também estão olhando outros elementos cada vez mais. Então, os CEOs, para os CEOs, 37% deles... os investidores já exigem investimentos éticos que olhem em consideração outros aspectos, e eles acreditam que, em 5 anos, 45% vai ser esse número. Eu tenho feito trabalhos lá para o IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, e hoje, por exemplo, é impossível você obter recursos apenas mostrando que o projeto é viável economicamente. Existem 4 dimensões que são consideradas, por exemplo, uma que se chama Private Sector Development, que é o impacto do que você está fazendo no entorno da empresa, em relação à comunidade, em relação a terceiros, fora as questões de sustentabilidade, ambientais, etc. A régua está subindo. E o mais impressionante, esse último aqui, para 76% dos CEOs, o sucesso no século XXI vai ser determinado por algo mais que o resultado financeiro, algo mais que lucros. Só 13% discordam. Então, o resultado, né, geral de tudo isso é que, de acordo com os próprios CEOs, os clientes e os stakeholders vão julgar cada vez mais as empresas em relação a como, de fato, elas vivem de acordo com seus valores. De fato, elas vivem o que elas pregam, né? Porque todas, naturalmente, falam que têm bons valores e são éticas. Isso parece meio óbvio, mas, por incrível que pareça, a ficha não caiu para muitas empresas, de diferentes portes. Então, por outro lado, muitas empresas ainda não se deram conta dessas mudanças estruturais e continuam a ser administradas como se estivessem no século XX. E o que seria isso, né? Seria o tal do business as usual, que é o negócios como de costume, a velha forma de administrar as empresas do século XX, que se caracteriza, por exemplo, né, pela ideia de fechar negócios a qualquer custo, sem considerações éticas. Fechar negócio, making deals. A ética não está fora do mundo dos negócios. Resultado financeiro como única medida de sucesso, eu só quero saber de números. Opacidade, vista até como uma vantagem competitiva. Quanto menos informação eu dou, melhor. Para fora e também dentro da empresa, hein? Estruturas altamente hierárquicas, comandadas por chefes, por líderes ou militares ou mercenários. Então, a liderança tradicional das empresas é o líder militar. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. É uma empresa mais tradicional. Nos últimos anos, a gente começou a ter executivos que têm um perfil, uma roupagem moderna, mas que não é nada melhor do que isso, que é o líder mercenário. É aquele que tem um baixíssimo envolvimento emocional, ele já entra muitas vezes com um prazo de saída da organização, ele só vê números, ele corta tudo, o resultado é excepcional, muitas vezes em 1, 2, 3 anos, mas a bomba, o passivo, fica para depois. O passivo em diferentes naturezas, tá? Tributários, ambientais e culturais, né? Porque isso afeta, muitas vezes, a sustentabilidade da organização. Para quem olha assim no curto espaço de tempo,
é fantástico, mas para quem está lá dentro e para quem se relaciona com a empresa, é um horror. E uma cultura baseada no medo, agressividade, pressão e estresse. Uma coisa que eu não entendo, né? Eu não sei de onde criaram isso, que quanto mais a pessoa sofrer, parece que mais ela vai produzir. Então, assim, tem que ser um ambiente inóspito, realmente, que é isso que vai levar ao melhor desempenho. Infelicidade, quando exatamente ao contrário que todas as pesquisas mostram. Quando é que você vai arriscar? Você vai ser criativo, você vai se expor, você vai se motivar. Não é com esse cenário. Então, quando eu mostro isso daqui, em geral, as pessoas identificam muitas organizações com as quais já se envolveram. Ou não? É que estou ficando maluco? Pois bem, então vai existir cada vez menos espaço para a empresa. Ainda há algum espaço. A gente está numa transição, não é todo dia para a noite, os países têm diferentes níveis de evolução, mas haverá cada vez menos espaço para empresas com essa mentalidade extrativista, estreita, amoral, míope, no século XXI, porque não dá mais. E aí, nós vamos para a quarta mensagem, que é o seguinte, é essa velha forma de governar as empresas que tem dado margem a todos os problemas que a gente tem visto. Não é falta de controles, não é falta de um órgão, não é isso. O grande motivo por trás de tudo isso que a gente está vendo no ambiente empresarial é que muitas empresas continuam a atuar no século XXI como se estivessem no século XX e estão encontrando cada vez mais dificuldades para continuar a ter sucesso com as mesmas práticas de outrora. É simples assim. Então, é isso que tem levado a escândalos de governança, a governança e outros temas como ética serem usados como ferramenta de marketing e a uma menor confiança do público nas empresas, particularmente nas grandes, no mundo inteiro. Isso não é uma exclusividade nossa. Então, aqui eu não vou entrar em nenhum caso, em detalhes, mas só assim para refrescar um pouquinho a memória, vejam só tudo que a gente tem passado nos últimos anos, né? Essa operação Lava Jato gigantesca, que dispensa comentários. Ali vocês estão vendo presidentes de dois dos maiores grupos privados do Brasil. Aliás, mais de uma dezena de presidentes de empresas dos maiores grupos privados foram presos de 2014 para cá, o que também tem um lado bom da história, né? Quem dissesse isso na década de 90 seria internado, provavelmente, né? Que um presidente de uma Odebrecht ficaria preso por 2 anos, seria impossível. E isso aconteceu. Os maiores símbolos do nosso capitalismo, o novo capitalismo, também tiveram problemas com a justiça, como o André Esteves e o Eike Batista. Obviamente, isso tudo é público, né? A empresa aqui do Novo Mercado, a Embraer, no passado, fechou um acordo por violação da FCPA norte-americana na casa de 200 e poucos milhões de dólares, por pagamento de propina em vários países. Corrupção empresarial é só um lado aí da história do desgoverno que a gente tem visto empresarial. Fraudes, né? Aí você tem alguns casos, Pan-Americano, Cruzeiro do Sul, Empresas X, parece um passado distante, mas foi ontem, né? Coisa de 5 anos para cá. Evasão fiscal, a gente está vendo uma enorme operação Zelotes, com presidentes de grandes empresas aí tendo seus probleminhas na justiça, e isso também é um problema de desgoverno empresarial. Prejuízos ambientais, né? E não só do Brasil, mas culminando aqui, infelizmente, com o maior colapso, desastre ambiental da nossa história, Samarco, e acho que recomendo a todos lerem os autos aí do processo, principalmente um documento do Ministério Público com evidências realmente absurdas assim do que aconteceu, um processo longo, onde, no final das contas, em função de negligência e do claro privilégio pelo resultado financeiro em detrimento de outros aspectos, principalmente segurança, 19 pessoas morreram. E o ponto aqui é, se você perguntasse para cada executivo lá da Samarco se essa pessoa gostaria de contribuir de alguma forma com a morte de 19 pessoas, naturalmente, todos eles, eu tenho certeza, diriam que não, com sinceridade. Mas o fato é que uma série de decisões em cadeia ou omissões acabou levando a isso. Diz respeito aos consumidores, ano passado batemos o recorde de tentativas de fraude contra o consumidor, uma a cada 15,9 segundos. É inacreditável, porque a função de existir de uma empresa basicamente é o seu cliente, com quem você deveria querer ter uma relação de longo prazo, né, e não uma transação. Então, a mentalidade transacional e não relacional, o que é absolutamente problemático. E, por fim, 2017, estamos falando de temas como trabalho escravo, mão de obras infantil, assédio, etc. Enfim, muita coisa, né? E não é exclusividade nossa apenas. Aqui você tem um gráfico com várias empresas que tiveram problemas sérios de governança, né, nos últimos anos,
né, 2000 para cá. E o outro elemento, o resultado dessa mentalidade, é usar todos esses temas como um discurso bonito apenas. Então, por exemplo, aqui há uma companhia, em função do tempo eu vou direto ao ponto, né? Que ela dizia o seguinte, isso aqui é relatório anual ou código de ética, né? Nossa governança tem como objetivo garantir que seus valores, princípios de sustentabilidade e código de conduta sejam rigorosamente respeitados. Entre os nossos valores, atuação responsável, transparência, desafios permanentes, consolidar uma cultura de meritocracia, inovação e ética. Né? Ações para reforçar a utilização do código de conduta, sólida referência a respeito do comportamento que se espera de seus profissionais. Que empresa era essa? Nesse caso, era Camargo Correia, né? Que de velhos carnavais já, que depois eu posso contar a historinha dela. Então, não dá, né, para a gente ter esse tipo de abordagem, né? Não é sério isso. E isso leva a um descrédito muito grande. Por exemplo, no mundo inteiro, como eu mencionei, isso daqui tem uma pesquisa do Instituto Edelman, 2015, com 30 mil pessoas do mundo inteiro. E olha só os resultados. Só 18% da população acredita que os CEOs eles são éticos, confiáveis, né, para dizer a verdade. 18%. E CEOs e políticos percebidos como as fontes de informação de menor credibilidade. Menor. Aliás, houve uma outra pesquisa interessante nos Estados Unidos no ano passado, e CEOs ficaram junto com corretores de imóveis, como as duas profissões de menor credibilidade, o que realmente é bastante lamentável, né? Aqui é a confiança nas instituições, nas grandes empresas, você vê só caindo, né, no menor patamar da história, e isso se reflete dentro das empresas, do ambiente de trabalho. Então, uma pesquisa do Edelman também, essa outra, e essa bem fresquinha, de 2016, com 33 mil pessoas, chegou à seguinte conclusão, 33 mil funcionários, né, avaliando suas próprias empresas. Apenas 24% deles acreditam que os seus CEOs possuem um comportamento altamente ético. E para 68%, os seus CEOs se concentram excessivamente no desempenho a curto prazo. O resultado de tudo isso é uma pesquisa do Gallup, feita em 142 países. 142 países. Conclusão geral: 13% das pessoas se dizem engajadas, comprometidas com suas empresas. Mais do que o dobro, 27%, se disseram ativamente desengajadas, sem nenhum tipo de compromisso. E o restante ficou ali neutro, não está nem engajado nem desengajado, está ali para receber um salário. Segundo o Hamel, né, o Gary Hamel, ele diz que isso é o the shame of management, a vergonha do management. Porque se as pessoas estão assim, no grosso, isso não é culpa das pessoas. É culpa da estrutura e do sistema que é criado. Né? Um dia desse eu estava tomando um café com o diretor de uma multinacional e ele começou a reclamar de todo mundo, é um amigo, né? Eu tenho intimidade. Olha, o pessoal não tem ambição, é preguiçoso, não quer trabalhar muito. Eu falei, olha, se fosse um ou outro eu até aceitaria, mas me desculpa. Se é todo mundo, então acho que o problema está mais acima. E realmente está. Então, bom, isso nos leva à quinta mensagem, que é o seguinte: os problemas empresariais recentes, eles não são resultados de algumas poucas maçãs podres. É tentador achar isso. Eu mesmo. Você olha lá um Paulo Roberto Costa na TV, de ex-diretor da Petrobras, quando ele foi preso a primeira vez, você fala, esse daí é um... E aí você imagina um monte de impropérios, né? Aí você fala, se fosse uma pessoa boa, de bom caráter, se fosse eu, isso não teria acontecido. Mas a magnitude e a extensão do que tem acontecido no nosso país mostra que isso não é resultado de uma ou outra maçã podre. É resultado de um sistema de governo disfuncional que induz muitas pessoas comuns, sem nenhum tipo de desvio, a se tornarem eticamente cegas, no sentido de que elas não percebem as implicações éticas, os impactos sobre terceiros das suas ações naquele momento. E não gostariam de repeti-lo se soubessem com mais tranquilidade, com mais reflexão. Então, existe um processo de deformação e de murchamento ético que acontece em muitas organizações. E essa ideia de murchamento ético, que os americanos chamam de ethical fading, é a ideia de que muitas coisas que te causam repulsa ou você não aceita num primeiro momento, você começa a achar normal daqui a uma semana,
daqui a um mês você aceita mais, causa menos desconforto, e daqui a um ano você está convivendo tranquilamente, né? E até defendendo muitas vezes. Então, esse processo de murchamento ético é resultado de diversas pressões às quais as pessoas estão sujeitas, e é uma dinâmica temporal perversa. Então, pressões, por exemplo, aqui você tem um executivo qualquer, e tem há pressões do contexto imediato. Basicamente, a pressão da autoridade, a moralidade rapidamente se derrete quando vem uma ordem, né? A pressão dos pares, porque nós temos uma tendência muito grande a ir com o grupo, a ir com a equipe, o que os outros estão fazendo, eu vou fazer também. É muito mais fácil ir contra os inimigos do que contra os amigos, né? E a pressão autoimposta decorrente do cargo ou do papel esperado. Quando eu, por exemplo, eu virei agora diretor de uma empreiteira, o meu papel é ganhar contrato a qualquer custo. E eu começo a me comportar de acordo com esse papel. Virei diretor da Petrobras, o meu papel é compatibilizar demandas políticas com questões técnicas. E você começa a se comportar assim. Há uma literatura sobre um tema chamado de moralidade do papel social, role morality. Isto é, você aplica padrões éticos no seu comportamento, na sua vida profissional, que você não aplicaria na sua vida pessoal. Você faz coisas em nome da empresa e na empresa que você não faria no seu dia a dia. Mas porque você está colocando aquela roupa, né, você se sente à vontade para agir assim. A outra fonte de pressão é o contexto maior organizacional, que deriva das práticas e da cultura da empresa. Então, é uma extensa literatura aí que mostra que os seguintes aspectos claramente induzem a problemas de governança e a problemas éticos. Primeiro, metas irrealistas. Como eu já mencionei, não adianta você dar uma meta irrealista, que a pessoa vai querer atingi-la, mas de que maneira? Agora, nos Estados Unidos, a gente acabou de ter o escândalo do Wells Fargo. Como qualquer banco, as metas extremamente agressivas, e a pessoa, para receber o bônus, tinha que ir lá bater as metas de abertura de contas e de novos cartões de crédito. Ao longo dos anos, descobriram que 1,5 milhão de contas foram abertas, contas falsas, por mais de 5 mil funcionários, para mostrar que não é um problema de um ou de outro. Não é? Mas essa é a meta, vamos bater a meta. Agora, enfim, tem outros casos, não vou entrar agora, porque a gente tem pouco tempo. Sistemas de incentivo com base apenas em resultados financeiros. Quando você dá um número para a pessoa, ela vai chegar no número. A questão é o como ela vai chegar no número. É o tal do gaming the system. Ela vai manipular o sistema para chegar no número. E a pessoa começa a ter aquela visão de túnel, que tudo que está fora da meta, daquele número, está fora do meu radar. Eu pouco me importo, né? Avaliação de desempenho que promove um ambiente darwinista, ou darwiniano. A ideia, por exemplo, do ranqueamento forçado. Você cria um sistema de vencedores e fracassados na organização. Alguns poucos vão ser super bem remunerados e avaliados, e outros vão ficar ali no ostracismo, se não mandados embora. Ninguém quer se ver como fracassado, e as pessoas começam a fazer tudo para não estar ali na rabeira. E uma linguagem, né, muito problemática. Muitas vezes, por exemplo, a linguagem de guerra, tem que sobreviver, estamos num campo de batalha. Isso daí, na verdade, passa, né, cria uma realidade virtual de que assim vale tudo, porque no período de guerra, né, não tem regras. E a linguagem eufemística, que é muito comum também. A gente tem outros elementos, o contexto social é outro fator de pressão, então, quando você está num ambiente institucional corrompido, é bastante problemático. Infelizmente, o que a gente passa hoje no país não induz a bons comportamentos, porque passa aquela ideia de que, olha, se os outros estão fazendo aqui, eu também posso, né? É diferente de montar uma empresa em outro ambiente institucional. Dogmas da educação executiva, todo mundo vai para as mesmas escolas, aprende as mesmas coisas. Então, por exemplo, a ideia do shareholder value, tem que maximizar a riqueza para o acionista. Isso não existia até a década de 70. É uma invenção. Não existia opções de ações nos Estados Unidos praticamente até o começo da década de 70. E hoje todo mundo diz que é essencial, senão a pessoa não vai se motivar. Na verdade, isso são criações. Não tem nada na lei que exija que nenhum administrador maximize o resultado financeiro da sua empresa. Não tem absolutamente nada da lei, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, onde as pessoas acham que isso é obrigatório. Tem até um livro chamado The Myth of Shareholder Value, é de uma professora de Cornell, que ganhou o prêmio de melhor livro de governança, onde ela demonstra isso, inclusive, no ambiente americano. E práticas do setor de atuação. As pessoas funcionam muito em função do setor. O meu setor é assim. E você começa a replicar comportamentos. As empresas têm uma tendência enorme a, né, imitarem os seus pares.
E o fator tempo, né? Quer dizer, o tempo como elemento de pressão. Quanto menos tempo eu tenho para refletir, maior a chance de eu agir de maneira antiética. Porque ética é resultado da reflexão e é resultado de você conseguir se controlar. Quer dizer, você não fazer algo que é impulsivo e que é melhor para você. Impulsivo e que é melhor para você. É você ter algum sacrifício. No pain, no ethics. É uma frase apócrifa que diz bastante. Não adianta você falar, eu sou ético, mas eu não quero abrir mão de coisa alguma. E é formador de rotinas. Então, a coisa mais difícil de mudar numa empresa são as rotinas. Quando ela desenvolve uma rotina questionável, é muito complicado mudá-la, principalmente quando a empresa foi vista ou percebida como uma empresa de sucesso. A cegueira pelo sucesso é um dos maiores inimigos da boa governança. E o tempo como fator de mudanças graduais e imperceptíveis. Nenhuma empresa nenhuma pessoa, muitas vezes, comete uma grande transgressão do dia para a noite. Tudo é resultado de um processo lento de mudanças graduais e imperceptíveis. A nossa percepção do que é normal é que muda. Nossa percepção, não é do dia para a noite. E tudo isso faz com que a pessoa, muitas vezes, no final das contas, de todo esse processo de tempo e pressões contextuais, infelizmente, faça o que a gente viu nesses exemplos anteriores. Mas e aí? O que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer a respeito? Pensar agora um pouco em soluções. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que a solução vai muito além de normas e controles. É uma ilusão achar que regramentos, controles vão induzir a bons comportamentos. Na verdade, pode piorar as coisas. Tá? Quando você tem lá os programas de compliance, de controles internos, eles não são uma panaceia. Para começar, muitas vezes eles são constituídos com abordagem legalista. Eu vou fazer para mostrar para os públicos externos que eu tenho, e não porque eu quero fazer o certo. Então, você faz de tudo para passar no compliance, ter o checklist do compliance, mas não, de fato, para fazer o certo porque é o certo a ser feito. O segundo é que você cria uma área, muitas vezes com pouco poder, com poucos recursos, e que ela não tem força política para coibir maus comportamentos. Quem é que vai bater de frente quando o problema de ética, de conformidade, vem lá da direção, da presidência? Muito difícil. E outro aspecto é que os programas de compliance eles não olham esses riscos contextuais. Pois bem, então a gente precisa de uma mudança estrutural, não incremental. Se o mundo está mudando de forma estrutural, a gente precisa de mudanças também estruturais. E o que eu tenho proposto é uma mudança de paradigma, quando a gente fala de governança corporativa, para ir para um caminho onde a gente fale principalmente desses 3 elementos: propósito maior, liderança consciente e uma cultura que desperte o melhor nas pessoas. Às vezes as pessoas começam aquela discussão, o ser humano é isso ou aquilo. O ser humano não é nada, o ser humano é extremamente maleável e flexível. O ser humano é o ser humano. Então você pode extrair o melhor ou o pior. Depende do tipo de ambiente que você cria. E a figura aqui resume isso, né? Quer dizer, a governança é a parte formal da história. São as regras, as políticas, os órgãos. Mas se há uma lição de tudo isso que a gente viu nos últimos anos, é que não adianta falar de governança sem falar simultaneamente dessa cultura forte que desperte o melhor e de uma liderança consciente. Porque são os 3 elementos que vão propiciar a busca pelo propósito maior da organização. Falar de governança isoladamente faz com que esse tema se torne algo oco, vazio. Só um conjunto de regras lá que ficam, enfim, pegando poeira. E aí você fala, bom, será que isso, né, pode dar certo ou não? Felizmente, essa visão tem sido corroborada por alguns movimentos que têm emergido, e que eu trouxe 2 deles, mas há outros, que tentam trazer uma abordagem nova para a gestão e para a governança das empresas. O primeiro deles, o capitalismo consciente, que muitos devem conhecer, e o outro que provavelmente poucos conhecem, mais recente ainda, que é o tal do reinventando as organizações. Então, vamos lá. Capitalismo consciente é um movimento que se baseia em 4 princípios. Para a empresa fazer parte desse movimento, ela tem que se comprometer com 4 princípios. O primeiro, para valer, ter um propósito genuíno que vá além da geração de dinheiro. Que a geração de dinheiro seja um meio para alcançar esse propósito. É fundamental a empresa ser saudável financeiramente, mas não existir apenas para gerar dinheiro. Segundo, a integração dos interesses de todos os stakeholders. Empresas orientadas a gerar valor para todos os stakeholders e não apenas para os acionistas.
E isso implica em muitas mudanças, como, por exemplo, você vai se relacionar com um fornecedor e não é uma relação de pisar no pescoço para ver quem é mais forte, mas é a busca incessante por relações ganha-ganha, resultados ganha-ganha por meio da criatividade e inovação. Ver a empresa não como uma máquina que vai cuspir resultados no final, depois que você coloca vários recursos, inclusive humanos, espreme tudo, mas ver a empresa como um sistema de relações interdependentes, onde todos os stakeholders têm que estar melhor no final do dia, senão ela não vai prosperar. Liderança consciente. Então, em vez de falar de líderes militares ou mercenários, a gente fala aqui de líderes que têm uma missão maior, líderes missionários. E, para isso, a gente precisa não só de inteligência analítica, mas, principalmente, no século XXI, inteligência emocional, moral e sistêmica. Privilegiamos demais, no século XX, mecanicista, a inteligência analítica. Não dá, a partir de um certo momento, não dá. Então, são pessoas que têm realmente a ideia e o objetivo de serem curadores de suas organizações, para deixar um legado, pensar alto, né? E cultura consciente. Uma cultura que privilegie confiança e não desconfiança, prestação de contas, transparência, solidariedade e uma palavra que é quase proibida, que é, por exemplo, afeto, zelo, sentimento. Parece que é quase proibido falar de emoções quando fala no ambiente empresarial. E é uma bobagem, porque se é algo que une as pessoas e que dá uma motivação extra e que permite às pessoas, a qualquer grupo, enfim, alcançar um patamar extraordinário, você estar envolvido emocionalmente. É importante você ter essa cultura onde as pessoas se relacionam. Aí você tem um conjunto de empresas que foram pioneiras desse movimento, não são empresas perfeitas. Se você vai procurar o que você achar, sempre. Se você quiser achar algum defeito, aí você vai achar. Todas as empresas têm seus altos e baixos. Não existe empresa perfeita. Mas, pelo menos, são empresas que estão tentando fazer diferente. Estão tentando pensar diferente e buscar um novo modelo para evitar com que a gente acabe com 13% de pessoas engajadas, comprometidas. Então, por exemplo, Southwest Airlines, The Container Store, Patagônia, são casos sensacionais. Whole Foods mereceria uma discussão à parte, inclusive em função agora da aquisição da Amazon, né? Enfim, é uma história mais complexa, mas essas aqui muito interessantes também. E o outro movimento, que é esse reinventando as organizações. E esse movimento, tem que ter um pouquinho a cabeça aberta aí para ouvir, pessoal, mas ele parte da premissa de que a sociedade, a humanidade, ela vai evoluindo em termos de graus de conscientização. As pessoas, as empresas e os países não operam com o mesmo nível de conscientização. Há diferentes níveis. E o argumento é que, quando há mudança geral de conscientização, tudo muda na sociedade, inclusive as empresas. E o argumento desse movimento é que, nesse momento, nessa transição de século, a gente está indo para um outro patamar de conscientização, e isso vai levar a empresas radicalmente diferentes do que a gente tem visto agora no começo desse século. Então, existem esses níveis, né, de empresas que começam, por exemplo, e cada uma tem uma cor, tá, para facilitar o entendimento. Então, você tem as empresas vermelhas, impulsivas, que a melhor metáfora é uma matilha de lobos, onde você tem lá um macho alfa que comanda pela força, não é? Decisões aí top-down impulsivas, poucas regras, fala quem pode, obedece quem tem juízo, prospera em ambientes caóticos e eu prendo todo mundo pela força, literalmente, né? Naturalmente, eu vou direto aos pontos centrais, tem uma dificuldade grande de ter uma escala elevada e dificuldade de longevidade, de sucessão, porque tudo depende do tal do macho alfa. Hoje em dia, máfias, facções, gangues e ainda algumas empresas aí, né, soltas por aí. É verdade. Segundo, empresas conformistas, que são as empresas âmbar. E a melhor metáfora é o exército. Então, são organizações muito rígidas, com uma hierarquia muito bem definida, aquela pirâmide bem bonita mesmo, hierárquica, né, onde cada um tem seu cargo, típico comando e controle, e estabilidade é o valor-chave. O futuro é igual ao passado. Foi sempre assim aqui, e a gente vai continuar a fazer assim. O problema é que são empresas que têm um ambiente muito grande de dogmatismo, conformidade excessiva, inflexibilidade, e isso é extremamente difícil, né, num ambiente de mudanças, já que são muitas vezes avessas à inovação. E aí a gente tem o exército, igreja e empresas à moda antiga, que ainda existem muitas por aí. Depois a gente tem
a empresa que representa o paradigma do nosso tempo. São essas aí as empresas que... A grande maioria das empresas que a gente conhece, que são as empresas laranja, e que a melhor metáfora é uma máquina. Você junta vários recursos, por isso que chama recursos humanos, espreme tudo, vai sair dinheiro lá no final. Então, o foco é maximizar lucros, eu quero o máximo de receita, o máximo de lucros, competição é o valor-chave, e pirâmide um pouquinho menos rígida, quer dizer, aqui você tem modelo matricial, você tem equipes multidisciplinares, mas continua ainda, no fundo, aquela pirâmide hierárquica. E aí você tem algumas deficiências, porque essa visão de máquina gera um enorme desengajamento. As pessoas se veem como mera engrenagem. Estou fazendo um trabalho que, no fundo, não tem sentido. É só para gerar dinheiro no final. Gera problemas éticos, que é o que a gente tem visto de forma recorrente. Porque, vejam, para esse tipo de empresa, a ética é só um discurso. E pode ser até que elas se comportem de forma ética, se isso valer a pena economicamente. Ela vai fazer qualquer coisa que vale a pena economicamente. Por isso que algumas, inclusive agora, por exemplo, começaram a colocar propagandas menos sexistas, mas não é porque realmente compraram a ideia, é porque a sociedade está mudando, eu mudo também. Mas eu vou na onda, é para ganhar dinheiro. O que precisar, eu faço. Não tem nenhum paradigma, é um princípio maior. Embora todas digam que tenham visão, valores, missão e etc. E a infelicidade coletiva. Então, essas aqui são multinacionais, bancos, maioria das grandes empresas. E aí você tem as empresas verde, que são essas aí que uma metáfora seria uma família, que elas têm um foco em encantar o cliente, são as empresas do capitalismo consciente, basicamente, que eu acabei de mencionar. Uma pirâmide empoderada, há muita distribuição de poder, as pessoas lá embaixo têm bastante força, decisões sempre orientadas para o consenso. Então, enquanto aqui é o indivíduo que vale, avaliação individual de desempenho, premiação individual, a tal da meritocracia, aqui é muito mais coletivo, grupos, né? E tudo feito coletivamente. Decisões, de fato, orientadas por cultura e valores. Todas as empresas vão dizer que suas decisões são orientadas por cultura e valores. Na prática, pouquíssimas vão ser. Vocês sabem do que eu estou dizendo no dia a dia. Então, mas essas fazem para valer. E gestão orientada não para os acionistas, mas para os stakeholders. E aí você tem alguns casos, como mencionei, Whole Foods, Southwest Airlines, T-Container Store. O último nível, que tem algumas empresas, eu vou citar um caso, tenho 15 minutos ainda, né? De fama, é isso? Tá. Que são as empresas evolutivas integrais, a empresa turquesa. E essas se assemelham a um organismo vivo. Essas empresas, falei que tinha que ter a cabeça aberta, hein, pessoal? Elas não têm pirâmide hierárquica, são totalmente flat. Já começo por aí, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Papéis fluidos, não tem cargo. Eu simplesmente sou uma pessoa, eu estou ali. Uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra. A organização é vista como uma entidade viva, inclusive, muitas dessas não estão mais fazendo planejamento estratégico. Ao invés de predict and control, elas usam o que eles chamam de sense and respond. Sentir e responder ao ambiente. Porque chegaram à conclusão que é impossível prever como vai ser o mundo em 2030 e depois tentar cascatear tudo para controlar o futuro. São empresas que têm 3 características: autogestão, completude, que é a ideia do wholeness, que é o seguinte: eu quero criar um ambiente onde a pessoa não tenha que colocar uma máscara quando ela entra todo dia, que ela seja ela mesma. E que, com isso, ela vai dizer e se comportar da maneira como ela de fato é. Existem empresas, como, por exemplo, a própria Patagônia, né, onde cada escritório você tem do lado um local para cuidar dos filhos, que as pessoas são extremamente incentivadas a levar os filhos para o escritório, e, em alguns casos, até ter reuniões com eles. Olha que coisa maluca, né? Tem uma empresa que deixa até levar cachorro, até para as reuniões. Olha que maluquice. Empresas que têm salas para meditação ou momentos para que todos contem histórias pessoais, para romper essa visão de máscara. E o propósito evolutivo que eu mencionei. Eu vou mencionar um caso daqui a pouco. Pois bem, uma mensagem importante. O nível de conscientização de uma organização, infelizmente, não pode exceder ao nível de conscientização de seu líder como ser humano, como pessoa. Não dá para falar em empresa sustentável, empresa ética, se o líder, como ser humano, não tiver isso como um valor importante. A gente viu o caso da JBS. Como é que você vai falar numa empresa sustentável se para a pessoa ela não acredita em sustentabilidade? Às vezes a gente esquece isso, quer fazer uma empresa moderna com um controlador, um CEO atrasado como ser humano, ou pelo menos deficiente. Não dá. A pessoa tem que crescer como ser humano. Inclusive, o próprio CEO da Whole Foods, ele menciona isso num dos livros, fala o seguinte: olha, em várias ocasiões,
A empresa não conseguiu evoluir, enquanto eu não consegui evoluir como ser humano. Eu estava impedindo a empresa de evoluir. Então, acho que essa é uma coisa bem importante. Isso é realista? Estou sonhando aqui? Só sonhando, né? Etc. A boa notícia é que há evidências crescentes de que isso não apenas é realista, como, no final das contas, leva a um melhor desempenho, inclusive desempenho financeiro. O tempo é curto, eu vou mencionar um desses estudos só, que é um estudo que foi feito com 1.000 empresas americanas, um estudo científico, onde 400 mil funcionários avaliaram as suas próprias empresas. Como que eles avaliaram? Havia 58 afirmações, eles tinham que dizer desde discordo totalmente até concordo totalmente. E o resultado central, para simplificar a nossa vida, é que 2 questões foram as melhores preditoras do desempenho futuro dessas empresas, anos depois. Então, o grau de concordância dos funcionários em relação a 2 questões foi o melhor preditor do desempenho dessas empresas anos depois. Melhor preditor do que despesa de marketing, do que, enfim, reputação, várias coisas que eles mediram. E aí você fala, que questões mágicas são essas, né? A primeira foi, Management's actions match its word. O que a gestão diz é o que eles fazem. Eles fazem o que eles dizem. E a segunda foi, Management is honest and ethical in its business practices. A gestão é honesta e ética nas suas práticas de negócio. Então, quanto maior a concordância dos funcionários em relação a essas 2 frases extremamente elementares, melhor, anos depois, o valor da empresa, rentabilidade, relações com funcionários, menor número de problemas com sindicatos, e mais atrativa essas empresas eram para potenciais candidatos, recebiam mais currículos para uma dada posição. O que, para mim, é um resultado muito impressionante, porque 2 questões extremamente simples foram capazes de predizer o desempenho futuro. E eles testaram também, só por curiosidade, com os valores que as empresas diziam nos seus relatórios anuais. Assim, que a empresa diz, integridade, não sei o quê, e nada disso tem relação com o desempenho futuro. Então, não importa o que a empresa põe no relatório, diz. O que importa é o que ela vivencia. E isso, obviamente, é capturado pelos próprios funcionários. Essa outra eu vou pular, porque a gente está com pouco tempo. Eu vou só finalizar com esse caso aqui, que é uma história interessante, que mostra, acho que, uma empresa alinhada aí com o século XXI, já, que é a Buurtzorg. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar nessa empresa, uma empresa holandesa. Mas vejam só que curioso. Há 10 anos atrás, até 2005, você tinha lá na Holanda o setor de home care, principalmente com enfermeiras que vão na casa das pessoas aplicar tratamento. Todas as empresas desse setor na Holanda trabalhavam como uma empresa tradicional. Então, você quer ser um novo cliente, você liga lá para o call center. Ou você já é um paciente, você vai ligar também. As enfermeiras tinham seus gerentes, que, por sua vez, tinham seus diretores, tudo dividido em regiões. Diariamente, as enfermeiras recebiam, olha só que otimização, um planejamento de rota. Então, ela chegava lá e ela recebia o seguinte, olha, você vai primeiro nessa casa, depois na outra, tudo pelo Google Maps, tá? Depois na outra, e tudo para otimizar o tempo, né? Inclusive os procedimentos, que eram chamados de produtos, tinham um tempo cronometrado em segundos. Olha, você tem 2 minutos e meio para trocar uma meia de compressão. Você tem 5 minutos e meio para dar um banho. Você tem 4 minutos para aplicar uma injeção X. Maravilha, né? Nas portas das pessoas tinha até código de barras. Você cadastra a hora que você entra e que você sai, para ser controlado por uma área central, né, um departamento central. As enfermeiras mais seniors faziam as coisas mais complexas, as júniors faziam as coisas mais simples. Qual o problema disso? Tem algum problema? Máxima eficiência econômica. Um pequeno detalhe só. Tanto as enfermeiras quanto os pacientes estavam infelizes e insatisfeitos. A enfermeira, porque ela escolhe ser enfermeira, não é para ficar rica. Ou vocês acham que é? Ela escolhe para cuidar do ser humano, e não para ficar correndo para lá e para cá, cuidando de um objeto, aplicando produtos. E no caso dos pacientes, eles precisavam, são pessoas de mais idade, muitas vezes com problemas de Alzheimer, essas coisas, problemas mentais, de ter outro tipo de relacionamento, né? E não só chegar alguém lá. Um deles, inclusive, ele contabilizou ter recebido mais de 300 enfermeiras num ano só. Porque, às vezes, recebiam 2, 3 no mesmo dia, já que cada uma tinha que aplicar um procedimento diferente. E aí, resumindo a nossa história, um enfermeiro de uma dessas empresas, um dos poucos homens, né, ele estava bastante satisfeito e tal, tentou mudar a empresa onde ele trabalhava, em 2007, resolveu sair e montar a sua própria empresa, que é essa, Buurtzorg. Só que a ideia dele era uma ideia extremamente elementar. Ele começou com uma equipe de 4 enfermeiras, incluindo ele mesmo, né?
E a ideia era simples. A gente vai ter equipes de até 12 enfermeiras. Essas 12 enfermeiras, no máximo, vão cuidar aí de uma certa região com mais ou menos 50 pacientes. Só que daí em diante é com elas. Elas vão tomar todas as decisões. Elas decidem quem vai cuidar de quem, quais vão ser os procedimentos, quanto tempo vão gastar, como elas vão cuidar. Elas vão escolher o local onde vai ser o pequeno escritório delas, como vão decorar, tudo. Autogestão completa. Uma empresa só que não tinha departamento. Não tem mais call center, liga direto para elas. Não tem RH, não tem CFO. Espero que não tenha CFO isso aqui. Não tem CFO. Não tem coisa alguma. E aí você fala, pô, mas essa maluquice, será que deu certo? Resultado, saíram de uma equipe com 4 enfermeiras para 9.500 enfermeiras 10 anos depois. 9.500 enfermeiras, 80 mil pacientes atendidos. 0% de market share, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. 80% de market share na Holanda. Acabaram com a concorrência. 350 milhões de euros de faturamento. Aí você fala, bom, mas ter mais tempo, porque, por exemplo, uma das práticas que elas desenvolveram foi a enfermeira, quando chega, tomar um cafezinho primeiro, antes de fazer o atendimento, para conversar com a pessoa, saber como ela está, saber um pouco da vida dela. E aí você fala, mas com o tempo tudo se faz, não é tão eficiente quanto antes. A questão é que essa empresa tem um back-office para 9.500 pessoas na operação, de 45 pessoas. Esse é o back-office da empresa, num prédio modesto, numa cidade chamada Almelo, no norte da Holanda. Então, ela tem um overhead de 8% contra 25% dos pares do setor. Então, ela é mais rentável do que os pares do setor. E as pesquisas do governo holandês mostram que essa empresa tem um índice de satisfação dos pacientes, dos clientes, 30% superior às outras. Não é por acaso que ela progrediu, porque ela é melhor. E mais ainda, olha que coisa maluca, eles ficam mais tempo na casa das pessoas, batendo papo, jogando conversa fora, e uma pesquisa independente da Ernst Young mostrou que ela gasta 40% a menos do tempo do que os concorrentes. Não pode. Como? Que mágica é essa? Porque a recuperação da pessoa, a autonomia, depende não só de um curativo físico, mas é um ser humano, de um curativo emocional, relacional, psicológico. A empresa ganhou o prêmio, durante 5 anos seguidos, de melhor empregador nacional, empresa com melhor satisfação dos funcionários. 5 anos na Holanda, que é parada dura, porque lá está cheio de empresa moderna. Detalhe, não tem departamento de RH. E ganhou o prêmio de melhor empresa em termos de relações com funcionários. O modelo está sendo exportado para outros países. Então, aqui em cima, vocês estão vendo, é o título de um relatório encomendado pelo governo britânico, já foi para Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, enfim. Depois, se eu tivesse mais tempo, contaria mais, porque o caso é sensacional. E não é o único, tá? Esse é um dos exemplos de uma dessas empresas sintonizadas com o século XXI. Usa muito bem a tecnologia, eles têm como se fosse um Facebook interno, que eles chamam de Buurtzorg Web. O CEO comanda por um blog, onde ele recebe respostas todos os dias para qualquer dúvida, para quando ele vai tomar uma decisão, ouvir opiniões, tem fóruns de debate, tudo que vocês imaginarem, extremamente ativa a empresa em termos de tecnologia. E o resultado final desse relatório do independente foi o seguinte: o principal fator para o sucesso da Buurtzorg parece ser confiar mais, controlar menos e se concentrar principalmente no sucesso clínico e pessoal das pessoas como principal medida de qualidade. O mais interessante são as mesmas enfermeiras de antes, só que agora elas estão num outro modelo de gestão. O modelo de gestão é simplesmente uma tecnologia social, e elas mudaram radicalmente, né? E o resultado também. Então, para finalizar, quando bem governadas, as empresas, de fato, são a principal ferramenta para a criação de valor na sociedade, mas, para isso, a gente precisa expandir, ampliar a percepção das lideranças em relação ao seu papel, para que elas passem a ser vistas como parte da solução e não, muitas vezes, do problema, que a gente tem visto em alguns casos. E o sucesso empresarial no século XXI, que apenas está começando, vai depender cada vez mais de empresas sintonizadas com os novos tempos, já que, na medida que a sociedade evolui, ela passa a exigir também empresas mais evoluídas. Obrigado, espero aí que tenha ajudado, ou pelo menos criado um desconforto positivo. Obrigado. Pessoal, nós estamos um pouquinho atrasados, mas eu queria abrir para 3 perguntas, por favor. Obrigada, Luciano.
Alexandre, parabéns. Eu acho que não só a mim incomodou e fez todo mundo refletir aqui. Eu gostei bastante. A minha pergunta é, você já viu ou já verificou alguma empresa que fez uma transição entre uma conformista para isso? E quais são os principais paradigmas para quem quer quebrar essas barreiras aí para migrar para a modernidade? É verdade, né? Tem um caso sensacional, na verdade fiquei na dúvida se eu trazia esse caso ou este que eu trouxe, né? Que exatamente vai aí ao encontro da sua questão, porque era uma empresa... Porque você fala, é o setor de home care, que já são enfermeiras que gostam de cuidar das pessoas, Holanda, né? Talvez a gente sempre vai criando justificativos para dizer que isso não é aplicável para a gente. Mas é o caso de uma empresa industrial que fornece para o setor automotivo na França, que até anos 80 se chama Favi, F-A-V-I, quem tiver curiosidade coloca no Google, que até anos 80 era uma empresa familiar tradicional, e aí assumiu um CEO de mercado, mas nem tanto, porque era um sujeito que tinha uma origem, era paraquedista, ele tinha uma cabeça meio diferente. E ele também fez um processo de reformulação completo nessa empresa, que inclui muitas dessas práticas de autogestão, de libertação das empresas, digamos assim. E o resultado final é que ela foi a única empresa do seu setor a permanecer de pé na Europa frente à competição chinesa, empresa industrial, que é muito difícil. Europa, França, custo trabalhista bem alto, foi a única a ficar de pé. E essa é uma empresa lendária no setor, porque ela é a líder, ela principalmente faz garfos de câmbio para o setor automobilístico, e ela está, nos últimos 25 anos, sem atrasar nenhum pedido. 25 anos. É uma história fantástica, se eu tivesse tempo eu ia a fundo, mas tem casos de transição. Não é tão simples, porque muitas vezes é mais fácil começar do zero, mas dá. Mas dá sim. Falando aí de Feel and Act, talvez você falou da coisa mais disruptiva do dia, embora eu não tenha podido estar num certo momento. Talvez possamos desenvolver isso mais tarde no painel, por razões de tempo, mas eu gostava de que falasse um pouco mais sobre isso. Porque, no fundo, estamos aqui num Strategy Day, e se fala de Feel and Act, acaba com o Strategy Day, de alguma forma, não é? Não, nem tanto. Você pode ter um rumo aí. Eu acho que o Feel and Act seria o Sense and Respond, é o equivalente, né? Sentir e responder. É a ideia de que depois que você tenha um propósito maior, o como você vai fazer, isso muda muito, né, em função do ambiente externo. E aí vou exemplificar. Esse caso aqui da Buurtzorg. Ela não fez um planejamento estratégico para ir para o exterior, como eu mencionei. Mas como aconteceu? Uma enfermeira sueca trabalhava na Holanda. Ela decidiu voltar para a Suécia. E aí ela falou o seguinte, por que a gente não leva esse modelo para lá? O CEO falou o seguinte, bom, esse Jos de Block, que se chama... O nosso propósito é fazer as pessoas recuperarem sua autonomia o quanto antes, com um serviço de elevada qualidade. Faz sentido lá? Faz. Então vamos. E aí eles começaram na Suécia. E isso levou a um processo de internacionalização. Não foi algo que eles sentaram numa reunião e falaram, daqui a 5 anos a gente vai internacionalizar. Exato, eles foram... É um tipo de organização que dá espaço para que a inteligência coletiva possa sentir o ambiente e, a partir daí, as coisas possam emergir naturalmente. O nosso modelo tradicional é um modelo no qual é como se fosse assim, uma grande máquina onde tudo vai convergir para o topo. Lá em cima você tem um grupo, o cérebro, onde eles vão se reunir, definir como é que vai ser a organização, o restante só executa. O gerente é só uma alavanca para a execução, mas você não aproveita a inteligência coletiva. E esses deuses que estão lá em cima, infelizmente, também não sabem de muita coisa do que vai ser o futuro, né? É muito mais fácil você conseguir usar a inteligência de todos e a sensibilidade de todos. E como achar esses caminhos aí que eu acho que é o principal, né? E deixa eu só... Eu tenho 1 minuto. Só no caso que tem a ver com as duas questões, por exemplo, dessa empresa de transição, o CEO lá que assumiu, que se chama Zobrist, ele teve uma epifania no dia que ele... Assim que ele assumiu, ele ficou um tempo só passeando pela empresa, antes de realmente assumir, porque ainda tinha um CEO que estava se aposentando. E um dia ele estava andando lá pela fábrica e viu um funcionário com um par de luvas na mão, na frente do almoxarifado, e um pedaço de papel na outra, parado. E a máquina dele parada. E ele ficou lá, chegou para ele e falou, o que você está fazendo? Aí ele falou, olha, eu estou esperando a pessoa do almoxarifado voltar, o almoxarifado trancado, porque eu estou precisando de uma luva nova, porque a minha furou. E ele tinha ido já corrido lá para buscar autorização do supervisor para poder trocar a luva. E o CEO fez uma conta rápida e percebeu o seguinte, só naquele tempo que ele estava ali esperando, o tempo da máquina parada, já havia sido o valor de 10 luvas.
E para você ver a maluquice do sistema que a gente vive. E aí ele falou, poxa, não tô, né, não dá. Vamos lá. Então eu queria por hora... Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agradeço. presença. Obrigado. Parabéns.